Olá, pessoal. Vamos trabalhar hoje com a questão do método e também do uso de instrumentos para a coleta de dados. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Pronto. Metodologia científica. Aí uma charge aqui para a gente esquentar aí a turbina. Eu coloquei aqui essa charge que numa cirurgia, os médicos falam para a enfermeira, entre na internet, vá ao site cirurgia.com, depois vá ao rodapé da página e clique no ícone e você está totalmente perdido. Então é assim, a busca de dados hoje para nossa área, na verdade para todas as áreas, mas principalmente para a nossa, porque as coisas têm mudado com muita frequência, né? Ela é com base mesmo na busca de referenciais atualizados que respondam às nossas indagações relativas às pesquisas e às resoluções dos nossos problemas cotidianos. Então, a gente encontra muita coisa e é justamente lá e principalmente nos estudos atuais que a gente deve se pautar para continuar, dar continuidade, realizar nossas pesquisas, né? Continuidade aí à progressão, à evolução da enfermagem. Na semana passada, eu pedi para vocês lerem um artigo que falava sobre os tipos de método de pesquisas, né? Desenhos de métodos de pesquisa na área da enfermagem, na área da saúde, né, de um modo geral. E aí aqui eu coloquei para vocês um mapa conceitual que pode até inspirá-los para a atividade para quem ainda não fez. Só que tem que lembrar que tem que conceituar cada um dos métodos. Mas eu achei legal eu trazer aqui para vocês justamente para a gente conversar um pouquinho sobre cada um deles. Então as pesquisas, de um modo geral, gente, bem resumidamente, elas se dividem em pesquisas não experimentais, que não têm experimento, experimentais, que têm experimentos, secundárias, que são pesquisas que utilizam as pesquisas primárias, que são essas que são não experimentais e experimentais, e as adicionais, que são aquelas que a gente faz estudos bibliométricos, de fenômenos, e aí por diante. As pesquisas não experimentais geralmente são descritivas, são analíticas. As experimentais, elas estão pautadas principalmente em ensaios clínicos, que são aquelas que as pessoas trabalham com amostra, placebo. Hoje, com a questão do Covid, tem muita pesquisa, muito ensaio clínico randomizado sendo realizado, né? Que são esses ensaios que eles pegam populações e dividem essas populações, e para algumas eles dão placebo, para outras eles dão associações de medicamentos ABC, para outras eles dão associações de medicamentos A e B, e vão avaliando como é que essas pessoas respondem a essas medicações. Então, é um exemplo aí para vocês entenderem o que é uma pesquisa experimental. Para a pesquisa secundária, a gente tem as revisões. Então, a gente usa os estudos primários, que são esses que eu falei até agora, para poder fazer um conglomerado de estudos e tirar daí uma revisão mesmo e conclusões. Então, a gente usa estudos primários para fazer esse estudo, que é um estudo secundário, ou seja, ele se pauta em estudos que foram na fonte, que foram no campo, para buscar respostas. E aí a gente tem a revisão narrativa, que é a mais simples, a revisão sistemática e a integrativa, que não está citada aqui, mas tem também. Alguns de vocês estão trabalhando com revisões narrativas ou integrativas ou sistemáticas, aí depende muito do orientador. Os meus orientandos estão trabalhando com revisão narrativa. Bom, e aí a gente tem, por fim, adicional, o estudo bibliométrico é uma pesquisa que geralmente é a primeira pesquisa que a gente faz, que é quando a gente quer ver o estudo da arte, né, sobre aquela temática. Então, por exemplo, no meu doutorado, eu queria saber se os profissionais da saúde estudavam sobre gestão de recursos físicos, né, e o quanto eles estudavam, quem estudava, e aí para eu poder ver como que está a pesquisa nesse campo, na minha área, um estudo bibliométrico é bastante cabível, porque ele te dá um panorama. Então, ele te mostra assim, quem no Brasil estuda, que época que estudou, o que aconteceu para ter mais ou menos estudos. Então, geralmente a gente parte desse estudo bibliométrico aí para fazer depois revisões e depois ir para estudo de campo quando a gente está num mestrado, num doutorado, né, que a gente tem um pouquinho mais de tempo do que na graduação. E aí também a gente tem no adicional a fenomenologia.
De um modo geral, gente, mas não é regra. Geralmente, estudos não experimentais e experimentais, a gente usa questionários, formulários, eventualmente a gente faz entrevista também, observação. Geralmente são esses tipos de instrumentos que a gente usa para coleta de dados. Para revisões, a gente usa fichamento. Estudo bibliométrico também, a gente faz fichamento. Não que a gente não faça fichamento para os demais tipos de pesquisa. Se você tiver, e óbvio que a gente sempre tem, né, no estudo de campo, a gente tem um referencial teórico, uma revisão, e aí para essa revisão a gente acaba fazendo um fichamento, que eu já vou explicar para vocês. Tá? E para a fenomenologia, geralmente quando a gente vai estudar um fenômeno, a gente trabalha principalmente a entrevista e a observação desse fenômeno para escrever sobre ele. E aí eu vou me aprofundar um pouquinho mais com vocês sobre isso. Só queria dizer para vocês, com relação ao método, para a gente retomar, sempre que a gente vai escrever do método, escrever o método, a gente pensa, quando a gente ainda não tem muito manejo com pesquisa, a gente fala, nossa, para que isso, né? Que coisa chata. Nossa, será que isso realmente é importante? Gente, o método é uma das coisas mais importantes que tem na pesquisa científica de vocês. Então, vocês precisam descrevê-lo com muita cautela. Primeiramente, a gente apresenta que tipo de pesquisa que a gente vai fazer. Num projeto de pesquisa, a gente fala como se tivesse que fosse fazer, né? Então a gente usa o verbo no futuro. Então, para essa pesquisa será utilizado o método tal, né? Então a gente coloca como se fosse no futuro. E quando a gente já fez a pesquisa, quando a gente já tem o TCC e vai apresentá-lo, integrá-lo, a gente coloca o verbo no passado. Tá? Essa é uma perfumaria, mas é importante porque senão o texto sai errado. E aí a gente vai apresentar qual é o método que a gente vai usar para responder aquela pergunta de pesquisa. Então, parte-se do princípio que antes de eu descrever o método, eu já desenvolvi tema, problema, hipótese, justificativa, já estudei um pouquinho sobre aqueles conceitos para ver se o meu tema está dentro, o meu objetivo está dentro do meu tema, se uma coisa está conversando com a outra, que é importante que o tema converse com o objetivo. Então, a gente tem, mesmo que mais para frente a gente mude alguma coisa, tem que fazer primeiramente esse exercício, juntar uma quantidade de material atualizado, dar uma pesquisada sobre aquele assunto para ver se é isso mesmo que eu quero estudar, e aí então eu vou partir para a descrição do método. E dizendo a partir, né, do meu objetivo, do que eu quero estudar, muito mais fácil de escolher o método da minha pesquisa. Eu escolho o método da pesquisa e vou conceituar esse método. Você não pode colocar o método, escrever o que é e não explicar. Então, eu vou fazer uma pesquisa transversal, descritiva, qualitativa. Ué, o que é qualitativo? O que é descritivo? O que é longitudinal? Você precisa pegar um referencial de pesquisa e explicar o que é isso. Tem que estar aí, pelo menos no primeiro, segundo parágrafo da explicação do seu método. E depois você vai colocar o título da sua pesquisa, você vai explicar como você vai fazer a coleta, se é uma revisão, eu coloquei até um modelo aqui para vocês. Se é uma revisão, você tem que explicar passo a passo da sua coleta de dados, em que bases, em que bibliotecas, atenção para não confundir, tá, gente? O pessoal coloca assim, as pesquisas serão realizadas nas bases de dados Cielo, BVS. Cielo, BVS é biblioteca, base de dados é Medline, é Lilacs, é Bedenf, ok? Então, presta atenção para não cometer um erro também de principiante aí, que a gente não tem como cometer, porque o texto sai errado também, tá? E não é legal a gente apresentar um trabalho com um texto de método errado. E aí você vai descrever, e é importante colocar quantos artigos você encontrou, você vai descrevendo o método passo a passo e você vai incrementando esse método, colocando de que ano a que ano que você pesquisou, quantos artigos você encontrou inicialmente, como você selecionou desse rol maior de artigos aqueles que interessavam para a sua pesquisa. Você tem que ser bem detalhista. Por quê? Porque qualquer pessoa que leia a sua pesquisa, ela tem que conseguir replicar a sua pesquisa a partir da sua explicação do método. Se você pular alguma etapa, a pessoa não consegue fazer. Tá? Outra questão importante, se você vai usar um instrumento, ele tem que estar explicado passo a passo no seu método. Eu vou usar um questionário, tá? Como que é esse questionário? Quais são as questões que tem? Qual é o referencial que você utilizou para construir esse questionário? Ou você está usando o questionário de fulano de tal? Qual é o referencial? Então, isso também tem que estar muito bem descrito. Outra questão importante, se você está fazendo um estudo de campo,
você precisa falar sobre a aprovação do Comitê de Ética na plataforma Brasil. Não é necessário colocar o número da aprovação, mas é necessário dizer que está aprovado. Tá? É bem importante. E a gente também coloca como apêndice ou anexo, né, o material aí que a gente estiver citando e explicando no método. E aí depois a gente tem que dizer o que a gente quer com esse trabalho, então quais são os objetivos desse estudo. E termina lá como que você vai conduzir a partir do momento que você encontrar os dados a partir da sua coleta de dados. Então, um método bem feito é um método que tem tudo isso muito bem explicado. Aí eu deixei aqui para vocês um modelo de método para revisão bibliográfica. Esse é o tipo de revisão bibliográfica narrativa. Só precisa completar aqui, ó, com narrativa, certo? Vamos lá. Vamos falar agora sobre os métodos de coleta. Um deles, né, a gente pode coletar dados por meio do questionário. O que é o questionário? O questionário é um instrumento de coleta de dados que é feita pelo pesquisador, ou ele pode usar um referencial de alguém que já tenha feito um questionário, e esse questionário, ele é preenchido pelo informante. Você não precisa você não está tete a tete com ele, você entrega esse questionário de alguma maneira, online, via correio ou pessoalmente, mas ele vai responder sozinho. Então tem que ter uma linguagem muito clara, não pode ser dúbia, ele não pode ter dificuldades, então por isso que é importante quando a gente constrói um questionário pré-testá-lo. Então você pega uma população que depois você vai descartar e você vai fazer o pré-teste desse questionário para ver se ele está com uma linguagem adequada. Olha, gente, não é legal usar gíria, palavras menos coloquiais, a não ser que você vá trabalhar com um grupo de uma população, uma amostra de uma determinada população, que seja necessário usar esse tipo de palavreado. Tá? Questionário é isso, então. E aí também nesse rol a gente tem os formulários. O formulário é diferente do questionário, porque aí nesse caso você fica tete a tete com o entrevistado, né? E aí você vai fazer os questionamentos de acordo com o seu roteiro, que na verdade não é um roteiro, é mesmo um rol de perguntas que você vai preenchendo à medida que você vai perguntando. Coisas importantes, é sempre bom, mesmo que seja formulário, questionário, qualquer método de coleta, a gente coloca, de coleta de pesquisa de campo, a gente coloca uma carta explicando sobre a sua coleta, bem como uma carta, um termo de consentimento livre e esclarecido, que o seu entrevistado vai responder e aceitar, assinando, né, que ele está aceitando participar da pesquisa, isso é bem importante. E a carta de explicação vai explicar, principalmente quando for questionário, que é o questionário. Quando é formulário, você pode explicar pessoalmente, mas o questionário ele demanda aí colocar essa carta explicando o questionário e também uma carta de agradecimento. Gente, não pode ter em nenhum instrumento de coleta de dados perguntas que identifiquem o entrevistado, que identifiquem a pessoa que está participando da pesquisa. Isso não é ético. Então, não pode ter perguntas como nome, endereço, a não ser que você precise relacionar, mas isso tem que estar muito bem explicado para o comitê de ética, que tem que ter sido aprovado pelo comitê de ética. Bom, aqui eu coloquei alguns tipos de questões, ó, formulário de itens, sim, não, certo, errado, verdadeiro e falso, a gente faz dessa maneira, como a questão 1. Você pode trabalhar com questão aberta, que é resposta livre, pode ser questões que você induza a resposta bem objetiva, mas toda questão aberta ela demanda uma interpretação qualitativa. Nesse caso não é bairro que eu estou perguntando, mas dependendo da questão aberta ela demanda uma interpretação qualitativa e aí você vai ter que usar um referencial para interpretar essas respostas. Aqui tem o formulário de múltipla escolha, que a pessoa vai poder escolher uma dentre as questões que estão aí para responder, e tem questões mistas, que você pode tanto deixar questões fechadas para a pessoa responder, ou ela pode introduzir uma resposta, né? Então, ela é mista porque ela tem uma porção fechada e uma porção aberta. A entrevista é importante que você
quando você sentar na frente da pessoa, você tem um formulário estruturado de perguntas, então você tem que ter um plano para coletar essa informação, e você tem pesquisas de caráter exploratório e de coleta de informação. A de caráter exploratório, ela não tem uma estrutura muito rígida, né? Então você pode ter um roteiro. E a de coleta de informação, ela tem uma estrutura mais rígida porque você precisa atender aqueles requisitos. Ao que eu coloquei algumas sugestões para entrevista, né? Primeiro, quando você vai entrevistar uma pessoa, tem que ser uma pessoa que responda à sua pergunta de pesquisa. Então, você tem que pesquisar quem pode ser, quem deve ser entrevistado. Então, eu quero estudar sobre liderança. Dá para estudar uma pessoa que nunca trabalhou com liderança? Claro que não. Então, você vai ter que buscar aí dentre o rol de opções que você tem, e você vai afunilando isso, pessoas que possam responder aquilo que você precisa saber. Você precisa ter um plano de entrevista, questões muito bem formuladas para você não fugir ao seu questionamento. E também, nesse caso, é necessário fazer pré-teste. Você não pré-testar, você não encontra problemas que tinham aí na pesquisa. Bem, eu vou interromper esse conteúdo agora e vou continuar numa segunda parte, porque senão não consigo subir para o YouTube.